Olá, peregrinos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que todos estejam em paz, estejam na luz. Namastê a todos. Pois é, estou um pouco sumido, eu sei, mas estou voltando, tá? Aconteceram muitas coisas todo esse tempo. O meu canal foi excluído. Caso algum de vocês tenham procurado, ele apagou tudo, mudou um monte de coisa lá. Quando eu fui ver, não era mais o meu canal. E aí tive que fazer outro canal. Isso de vez em quando bate um desânimo na gente, né? Mas a gente tem que continuar, persistir, né? Não só o meu canal, como outros foram excluídos também. Bom, como a gente vai fazer agora? Como agora eu estou voltando, é muita coisa para ser passada, a gente estuda bastante, a gente aprende bastante com a convivência espiritual e material também. Como é que eu vou fazer agora? Eu vou estar lendo, eu vou escolher um site para a gente começar com as mensagens. Vamos começar com as mensagens que a gente sempre lê, que a gente sempre passava para vocês a respeito de canalizações e etc. Né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar um site específico, vou botar na tela aqui para vocês, tá? A gente vai ler junto. Eu faço uma leitura prévia, escolho um texto para ler, leio, faço a validação e agora a gente vai ler junto. E aí eu vou explicar para vocês a diferença de uma e de outra mensagem. Tem mensagens que são feitas mais dentro dos reinos materiais e tem mensagens que são feitas mais dentro do reino espiritual. Talvez vocês não estejam entendendo o que eu estou falando, mas com o tempo, no passar das mensagens que a gente for lendo, vocês vão entender o que eu estou falando. Tá bom? Eu vou pegar o texto, vou jogar aqui na tela e a gente vai começar a ler junto. Vamos lá? Tamo junto. Bom, a mensagem que eu escolhi hoje foi essa aqui do site Os Trabalhadores da Luz, tá? Vocês podem ir lá, pode conferir, os direitos são todos deles. Eu só estou aqui, né, lendo algo que já está postado, não está vindo de mim, não está canalizando de mim, vou ler algo para vocês aqui. Segundo o site dos Trabalhadores da Luz, a mensagem foi canalizada dia 26 de maio, agora de 2021, tá? Foi do Eu Superior. Vamos lá. Neste dia maravilhoso, em maio de 2021, temos o prazer de entrar em contato com você. Essa aqui, ela já viu que ela está dando uma mensagem direta para cada um de nós, né? Vamos dizer assim. É tão maravilhoso como vocês, nossos queridos trabalhadores da luz, estão mudando. É maravilhoso como você está ganhando espaço. Vamos lá, vou continuar aqui. Sua consciência, sua alma, agora está conduzindo sua vida. Pois você viveu a jornada do herói humano. Você peneirou e classificou os preferidos e os não preferidos. Você cometeu erros por não seguir sua maior excitação. Você nem sempre seguiu o caminho do amor. E com esses erros, você aprendeu que não prefere emoções negativas. Você não prefere dualidade e divisão, raiva e ódio, depressão e apatia. Segundo o meu entendimento, o que o eu superior está dizendo aqui, falando para cada um individualmente? A gente está no meio de uma transição planetária. Isso é óbvio, desde 2019, desde 2012, na verdade. A gente está no meio e a Terra, o planeta, ela está mudando. Ele está mudando de alguma forma, ela ou ele? Está mudando de alguma forma. A gente está transicionando para uma frequência mais alta, né? Como todos vocês já sabem, tá? E ela tá querendo dizer, tipo assim, que a gente, nós, os que sobraram no planeta, passamos por isso tudo, né? A gente cometeu erro, a gente cometeu acerto, a gente não quer mais a dualidade. De certa forma, todo mundo que está chegando aqui nesse momento e lendo essa mensagem está dizendo que a gente está conseguindo passar por essa transição, né? É como diz o meu guia espiritual, é aquele que viver verá, né? No dia do juízo final, entre aspas, ou seja, no dia da transição planetária, quando estiver acontecendo realmente, né? Quando houver o evento, vamos dizer assim. Que a gente não preferiu as emoções e etc. Então ela está falando algo direto, que a gente já passou, a gente está conseguindo passar por essa fase turbulenta e está chegando numa nova fase. Isso é o que ela está querendo dizer aqui. Em vez disso,
o desejo do seu coração é por unidade com seus irmãos, né? No caso, a unidade, o compartilhamento, a coletividade, a gente escolheu por preservar como é que fala? A fraternidade, vamos dizer assim. Comunhão e camaradagem, e acima de tudo, paz. Ou seja, resolvemos ser pacíficos. A paz que ultrapassa todo o entendimento humano agora reina suprema em seu coração. Em suas muitas vidas, você nem sempre foi gentil e compassivo. Na verdade, você começou esta aventura humana no planeta Terra como uma alma abrigada em um corpo humano, com pouca conexão com sua divindade e pouca bondade em seu coração. Realmente isso aqui é verídico. Por quê? Você vem de outro lugar, você vem de outro planeta. Você não é residente ou a sua origem não é do planeta Terra. Todos nós, ou seja, não vou generalizar, a maioria de nós veio de outro plano, né? Então, o que ela está dizendo aqui? Que a alma abrigada dentro do corpo humano, com pouca conexão com sua divindade. Quando você entra dentro da encarnação, né, você perde a conexão total. Todos os seus poderes, sua divindade, sua magia, você perde porque você é comprimido dentro de um corpo mais denso. E você não tem mais acesso vamos dizer assim, a força que você exercia antes da encarnação. Que mais para frente a gente vai entender mais sobre isso. Então ela está dizendo o quê? Que por escolha, por prova ou expiação, a gente escolheu encarnar, né? Por algum motivo, razão ou circunstância. E a gente perdeu essa conexão com as forças mais superiores, né? E uma coisa importante que ela diz aqui também é que a paz ultrapassa todo o entendimento. A paz ultrapassa todo o entendimento humano, agora reina em seu coração, em suas muitas vidas, tá vendo? Ou seja, várias encarnações passadas. Você nem sempre foi gentil. A maioria de nós já matou, já roubou, já fez atrocidades aqui dentro do planeta Terra. Já. Não pense que não fez, não. Você acreditando ou não, você fez. Certo? Fora aqueles que estão encarnando aqui pela primeira vez, o que são poucos. E mesmo assim, já fizeram em outros planetas duais, assim como o nosso. E você recebeu a oportunidade de estar dentro desse planeta grandioso, que mais para frente você vai entender o porquê, tá? Para encarnar aqui, porque você aceitou a melhora, você acordou que ia evoluir, que ia fazer o possível e o impossível para transicionar por uma força mais superior, limpar seus karmas, limpar seus débitos e poder avançar rumo às dimensões superiores, certo? Deixa eu ver se tem mais algum ponto interessante aqui. Eles estão falando aqui de aventura humana, né? Aventura humana, realmente. Praticamente isso aqui é uma aventura, porque a gente escolheu passar por esse tipo de experiência. A gente escolheu viver essa aventura. É por isso que eu coloquei o nome do canal de Peregrino também, porque a gente peregrina entre as dimensões. A gente vive de certa forma, uma aventura. Para mim, até agora, a mensagem está falando. Só quero saber de que reino ela vem. Por muitas vidas humanas, você viveu na ignorância de sua natureza divina e lutou, se debatendo em busca de como viver, o que dizer e o que fazer que parecesse certo para você e lhe desse conforto. Você é de fato uma alma divina que viveu como um humano e é muito mais sábio e melhor para a experiência. Sim. Quer dizer que a gente já viveu outras experiências também como humano, entendeu? Então, para essa experiência a gente já é considerado mais sábio. Provavelmente ela quer dizer aqui, né? O eu superior quer dizer aqui. Pois você, por meio desta jornada terrena, individualizou sua personalidade, classificou suas preferências e talentos e habilidades. Você descobriu como viver através de sua maior excitação. Uma coisa interessante que ele fala aqui é que a gente individualizou a nossa personalidade. Como funciona isso que ele está falando? Quando você está na quinta dimensão, quando você desce, vamos dizer que você fica no reino astral. Você vai encarnar aqui no planeta.
Então, essa unidade que você ainda não é individual, né? Você é um só. Eu já expliquei isso em um outro vídeo aí, quando a gente fala a jornada, como é que a gente desce e como é que a gente sobe, né? De volta à mônada. Então, assim, você é um. Quando você adentra as dimensões do planeta Terra, que são 12, você se fractaliza, você se individualiza, né, a sua personalidade, para que você possa melhorar cada uma delas. Mas você não personaliza porque é necessário. Às vezes você pode personalizar, individualizar ela em 12, ou você pode individualizar ela em 5, 4, vai depender dos seus débitos kármicos que você vem de outro planeta, você está entendendo? Não é necessariamente dividir, mas a maioria tem muito mais personalidade do que isso. E aí eles escolhem as principais personalidades, né, que são 12, para encarnar dentro do planeta Terra, um em cada dimensão, para que você possa vir resgatando todas elas. Aí, vamos supor, se você tem 14, você resgatou duas, que são 12, eles botam as duas pendentes dentro da encarnação. Cara, é como se fosse um jogo, você tá entendendo? É como se fosse... Como é que eu vou falar? Não tem nem como explicar. Mas mais pra frente a gente vai entender uma forma melhor de explicar isso. Então, assim, você vai encarnando essas individualidades para que você melhore todas elas. Sendo que há uma matriz, que é você que está aqui na terceira dimensão. Essa é a matriz, e a partir daí que você vai melhorando todas elas. Né? Então, bom, aqui já dá para identificar de onde é a mensagem. Quero que vocês entendam o seguinte. A mensagem ela vem de dois tipos de reino. Os reinos espirituais, tá? Que é dos universos espirituais, e pros universos materiais. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Há duas vias de evolução. Né? A que a gente está agora é via material. E a que a gente, muitos espíritos mesmo, vou dizer assim, 70% a 80% dos espíritos, né, ou mais um pouco, não conhecem a primeira via de evolução. Mais para frente a gente vai entender isso. Então essa mensagem aqui, ela está vindo da primeira via de evolução. Não é das vias de evoluções dos universos materiais. Ela é da via de evolução dos universos espirituais, onde a maioria de nós não conhece. Não se preocupa se você não estiver entendendo agora. Mais para frente a gente vai entender sobre isso. Isso, gente, o que eu estou falando para vocês é o meu conhecimento que eu adquiri no decorrer desses anos, tá? Juntamente com a espiritualidade, com o meu guia espiritual, o meu mentor. Eu vivi muito todo esse tempo, desde 2012 para cá, eu vivi muito, que foi a época do meu despertar. Então eu quero passar para vocês como foi todo esse meu conhecimento, beleza? Então assim, se você não tiver a fim de ouvir, você pode trocar, pode ir lá no canal lá do Trabalhador da Luz, ler a mensagem por você mesmo. Se isso estiver ressoando com você, continua lendo, que é importante. Eu acho importante e interessante para você que está aí vendo esse vídeo ouvir, tá bom? Então vamos lá. A gente descobriu como viver através da sua maior excitação. Você superou a natureza do seu ego. Eu quero que vocês entendam outra coisa importante. A gente, antes de encarnar, a gente não tem ego. Tá? Na quinta dimensão, o ego ele fica meio isento disso. Quando você vai encarnar, você ganha uma roupagem. Essa roupagem é chamada de ego. O ego, a necessidade humana de poder e importância que leva à divisão e à dualidade. E agora, ainda em seu corpo humano, você voltou a amar. Olha que interessante. Então ela já viu que o ego não é capaz de amar. Antes de você encarnar, você ama. Vamos botar assim, se a gente voltou a amar, antes de a gente encarnar, a gente já sabia o que significava esse amor. Né? Vamos botar assim, o amor incondicional. Quando você encarna, você perde esse amor incondicional porque você ganha uma roupagem que é o ego. E aí ela está falando que a gente conquistou algo muito importante, que é voltar a amar incondicionalmente. Você está entendendo? Está fazendo sentido para você? Você voltou a amar incondicionalmente. Então ela fala, você voltou, ela ou ele, o eu superior, tá? Eu digo assim, porque não dá para a gente identificar. O eu superior pode ser qualquer um, ele, ela. Então, vamos lá. Agora, a paz em seu coração. Né? Nem no de todo mundo. Em muitos há. Eu quero dizer que a paz, ela não é você não vai adquirir ela permanente. A paz, ela é um estado de consciência. Quem se coloca em paz ou não é a gente, somos nós mesmos. É você, tá? Você conhece profundamente a razão pela qual viveu suas vidas humanas. Óbvio.
Cada um de nós conhece. Por mais que não lembre, mas a gente sabe. Você sabe que as vidas que você viveu foram importantes na formulação de seu caráter e filosofia de vida. Isso é importante também. Conforme você vai vivendo as vidas, você vai formalizando o seu caráter. Porque o caráter, ele vem com você da encarnação, ele encarna com você. Você perde o caráter durante as suas vivências, se você quiser. Mas lembrando que o caráter, ele vai sempre... vamos supor, se você tem um caráter bom, esse caráter ele vai viver com você no decorrer das vidas, no decorrer da sua vida material. De acordo com suas vivências, que você vai negativando isso ou voltando ao estado, permanecendo ou voltando, entendeu? Se você negativar, você vai voltar a ter um caráter que você era quando encarnado. Ou seja, mas o caráter é um só. Você só oculta ou esconde ele. E a filosofia de vida? Você sabe que é uma alma divina tendo uma experiência humana. Por mais que você não lembre, você sabe. Vamos falar hoje sobre a jornada da alma através do reino material. Vejamos como a alma se tempera, dá a si mesma maior compreensão e expande sua consciência, aumenta sua consciência de tudo o que é. No começo havia apenas o divino, né? E você, querida alma, era uma parte desse divino. É como eu falei aqui, que você era um só, era uma parte de tudo que é, né? Isso também eu não sei aqui se ele, vamos ver se ele está falando lá do começo, né, onde você começou a virar uma alma, ou se ele está falando da alma encarnada. E o divino e você, como uma célula no corpo. Ele está falando lá da alma, lá antes de você começar a sua jornada nos universos materiais. Tá vendo? Porque tá vendo aí? Tem duas foi de evolução: o espiritual e o universo material. Ele está falando que antes de você se tornar célula, você fazia parte lá do corpo divino. Na vastidão da existência, queria se expressar. Estou batendo no microfone, desculpa. Queria se expressar, experimentar, vir, se conhecer de uma maneira maior e mais profunda. Tá vendo como está fazendo sentido? Como você era um só e existe outra via de evolução? Você resolveu se individualizar depois disso. E então veio o que é chamado de Big Bang. Isso aqui é um assunto bem mais profundo. Aqui ele está tendo o eu superior, quando ele fala do Big Bang, ele não está falando do Big Bang que a ciência explica para a gente. Ele está falando de outro tipo de Big Bang. Mas vamos lá. A explosão que separou... Mas ele está lembrando que ele está falando o máximo... A mensagem está sendo peneirada o máximo possível para que as pessoas aqui na Terra possam compreender. Você está entendendo? Então ele está dando uma alusão do Big Bang. A explosão que separou as células do corpo de Deus em entidades individuais, em centelhas divinas, em almas que entraram no reino material, recém-criado. Vocês são uma daquelas centelhas divinas, queridos. Você é um aspecto de Deus. E você viajou pelo universo físico de maneira exemplar. Você está vendo como ele coloca aqui pelo universo físico? Ele dá uma nomenclatura direta ao universo físico para fazer mais sentido para você que existem duas vias de evolução. Você foi tudo o que havia no universo físico, tá vendo? Você começou no reino mineral, isso ele está falando do universo físico, elemental, como rochas, como cristais, como cascalho. Sua centelha divina foi ancorada em forma sólida em pedras no solo que constitui a Terra. De fato, uma existência muito lenta. Ainda assim, ele o apresentou ao universo físico. E mesmo aqui havia reações químicas, havia a interação do solo e da água, da luz e da escuridão, do calor e do frio, do vento e da tempestade. Isso aqui é muito importante. Vamos ver, ele vai falar mais coisas aqui. Em seguida, você entrou no reino vegetal, você se tornou árvores, flores, frutas e vegetais. Como tal, mais experiência foi possível, pois aqui você poderia estar em diferentes espécies de plantas. E com cada planta que sua centelha divina, sua alma entrou, você ainda estava ancorado na terra. No entanto, você pode gostar de crescer mais rápido ou mais devagar. Pode se expandir. Havia mais diferenciação do reino mineral. Então, tendo vindo a conhecer o universo físico com rochas e plantas fixadas ao solo, você queria sentir, mover-se, interagir com outras pessoas do mesmo tipo. E então você entrou no reino animal.
Lá você teve órgãos independentes, você poderia correr, pular, se mover e ter sentimentos. Você tinha um certo nível de consciência, um certo nível de percepção de seu ambiente. No entanto, sua vida era governada principalmente pelo instinto, respondendo de forma reativa aos eventos e acontecimentos ao seu redor. E você seguiu o pacote porque você não tinha muita independência de pensamento ou reação. Ainda assim, ao longo da vida, em diferentes formas animais, você desenvolveu uma personalidade, você desenvolveu um carinho por sua família animal. Caraca, muito interessante isso aqui, já vou explicar. E agora você tinha vivido a experiência de diferentes tipos de formas físicas e estava pronto para a experiência mais profunda. Era a hora do próximo estágio, o reino humano ou o reino hominal. E como humano, você foi apresentado ao pensamento abstrato e ao amor em um nível verdadeiramente profundo. Você ainda se comportou instintivamente de muitas maneiras, mas agora você tinha uma escolha. Você teve livre-arbítrio. Você pode escolher seu comportamento. E assim, ao longo da vida... Eita, acho que eu passei muito assim. Aqui, calma aí. E assim, ao longo da vida, crescemos por meio dessas experiências. Nós crescemos conhecendo o mal. O mal não existe no reino do espírito. Você está vendo? No reino espiritual. No entanto, é por meio do mal que passamos a nos conhecer de maneira mais profunda. O mal nesta terra é um grande presente, pois ensina um amor maior. Aí que eu falei para vocês agora há pouco que até a importância desses espíritos virem para a Terra para poder participar dessa experiência. Que você, como espírito, foi escolhido a dedo, porque você já é experiente dentro da experiência da encarnação, você está entendendo? Então, assim, só estão aqui as pessoas que realmente sabem como funciona o reino humano. Quando as pessoas veem um espírito que nunca encarnou no planeta Terra, ele vem para a Terra, ele não encarna direto para o reino corpo humano, né? Ele passa por diversos estágios antes de encarnar no reino humano. Mais para frente a gente vai entender isso. O mal não existe no reino espírito. O mal na Terra é um grande presente. Vocês vão entender isso. E agora você está chegando ao fim de sua jornada, o reino humano. Exatamente. É a honra da ascensão, o tempo da revelação, o grande apocalipse falado na Bíblia. Exatamente. Caraca, essa mensagem aqui veio realmente de alguém do espiritual. E todos os grandes ensinamentos religiosos, esse grande apocalipse está próximo, tá? Aqui o apocalipse que ele fala é o evento, tá? Este reino humano é como um videogame. Isso aqui é outra coisa interessante. Este mundo é uma tela na qual manipulamos as figuras, nossos pensamentos, positivos ou negativos, são um mecanismo da manipulação. Eu vou dar uma pausa aqui que eu vou explicar para vocês. Antes da gente encarnar, antes da gente participar da jornada humana, quando a gente está lá como parte da centelha divina, vamos dizer assim, não como parte da centelha divina, mas lá nos universos espirituais, antes de entrar na via material, a gente faz parte da molécula, né, do Criador, é uma coletividade onde a gente é um só com o Pai. Quando a gente entra primeiramente como parte no reino vegetal, né? Nas rochas, que eu não lembro ali que ele falou. E você faz parte do todo ainda. Você faz parte do reino vegetal, mineral, animal e hominal. Do reino mineral. Então, assim, você parte da sua energia, começa a fazer começa a se unir com o planeta, com os reinos materiais, aí você vira rochas, etc. Primeira lei, existem 4 leis espirituais. Essa é a primeira lei espiritual. Você existe, sempre existiu e sempre vai existir. Não importa em que estado você existe, mas você, de alguma forma, sempre existiu. É o que ele explica aqui. Você primeiro encarnou no reino mineral, né? E aí, depois, quando você esteve preparado para experienciar mais profundamente o reino material, você encarnou no reino animal, né? Para você se adaptar ao reino material. Desde o momento que você sai das vias espirituais e encarna no universo material,
ou você encarna em dimensões inferiores, que você vai descendo, você tem que se adaptar vibracionalmente àquele reino, àquele planeta, né? Ou aquela dimensão. Então você encarna num reino animal para você começar a se adaptar a isso, fazer parte daquela vibração. Depois de anos e anos e anos, vamos botar aí milhares de anos encarnando no reino animal, ou não, vai depender da sua evolução, do espírito que está encarnando, você consegue experienciar uma experiência material, como no reino hominal. Você vem e evolui. Lembra que da tese que a gente vem do macaco? Na verdade, o humano ele não evolui, o espírito ele não evolui como um macaco, ele encarna nesses reinos. O espírito ele é um espírito único. Ele vem e encarna no reino mineral, ele desencarna do reino mineral e encarna no reino animal. Que aí você quer onde vem a tese que a gente veio do macaco. Você encarna no macaco, encarna na vaca, no boi, e num canguru, por exemplo. Eu já tive encarnação como um canguru, num coelho, e assim vai. Esses são a forma de você experienciar. Vai depender muito do tipo de vibração da onde você vem, do planeta que você vem. Gente, é uma explicação muito complexa. Esse vídeo vai ficar um pouco longo. Mas vale a pena explicar isso. Essa mensagem aqui vai poupar um caminhão do que eu vou explicar para vocês, do que eu tinha que explicar, entendeu? Então, assim, você encarna no animal e depois de você preparado, você encarna no reino nominal, onde a sua experiência, né, ela chega à primeira dimensão do reino nominal. Depende muito. Existem dimensões que estão ainda na época das cavernas. Se você for um espírito que já deu o vencimento do reino animal e precisa vir para o hominal, você vai começar lá da época das cavernas, certo? Onde você é o homem neandertal, mas não vai, de certa forma, não é aqui nessa dimensão, é uma dimensão dentro do planeta Terra que está começando dentro desse reino. Vamos supor assim, você encarnou lá na dimensão do reino do homem neandertal, onde você precisa aprender o que é amar. A gente vai explicar isso mais para frente também, que é um outro contexto. Aí você aprende esse amor, depois você desencarna desse reino do humano neandertal, e aí você encarna num reino de uma dimensão, uma segunda dimensão, onde você tem duas bases, né? Amor e fraternidade, um exemplo. Amor, fraternidade, vai englobar muita coisa e as emoções do tipo sentir e etc. É porque são baseados nesses conceitos, entende? Não é baseado tipo enxergo de uma forma, o reino bidimensional, que anda para lá e para cá. Isso é só uma forma mais simples de explicar para a gente como funciona. Mas o conceito da consciência, pronto, é o conceito consciencial. Quando você encarna, o que a espiritualidade faz é peneirar os seus sentidos, entendeu? É comprimir só no amor familiar, na coletividade. Ele comprime só. Um desenho que explica muito bem isso é o Scrooge. Você vê que ele preza muito pela família. A dimensão consciencial dele ali é de primeira dimensão. Ele preza muito pela família. Ele protege a família a todo custo, porque ele só tem esse conhecimento. Ele só veio para aprender a amar a família, para aprender esse tipo de amor. E você vê que toda a família dele já está preparada para avançar para um segundo reino consciencial, né? Que é experienciar uma nova vida, um novo lar, um novo mundo de terceira dimensão. Mas ele ainda não está preparado. E você vê como é difícil ele pensar fora da caixa. Inclusive o filho dele fala, pensar fora da caixa. Sair desse... O menino que chega para ensinar para eles, que eu esqueci o nome do menino agora, que ele chega para mudar aquela consciência daquela família, né, do Scrooge, ele começa a implantar um novo tipo de visão. E aí o pai fica muito com medo de sair da caixa. Entendeu? Então, eu quero que só para vocês entenderem que a espiritualidade ela se baseia em ritmo de consciência. Quando você está preparado para conhecer um novo mundo de terceira dimensão, aí você expande a sua consciência. Quando você desencarna, você encarna no mundo de terceira dimensão. É onde a gente encarnou, que é o mundo de três, né, baixo, frente, altura, que é o conceito da física,
da ciência que explica aí, né? Que é um conceito de 3 dimensões. Você tem um corpo tridimensional, né? De carne e osso, e etc. E aí depois a gente vai explicar como é que funciona essa saída da terceira dimensão. E aí é isso que ele está falando aqui. Você passa por esses reinos, beleza? Caraca, vai ficar muito grande esse vídeo. Não sei se talvez eu até divida em duas vias esse vídeo. Vamos lá. Ele fala aqui o conceito que o reino é como se fosse um videogame. E é exatamente isso. Nosso mundo ele é um holograma, porque a nossa visão ela é muito peneirada a somente esse planeta. Você não consegue ver o que realmente existe depois disso, fora do nosso olho material, certo? Então, quando ele bota num videogame aqui, ele está colocando na alusão de seguinte forma, que antes de você encarnar, você recebe um script, né? É passado para você um script das fases que você vai ter que passar. Primeiro a primeira fase sua é essa, a segunda fase é essa, a terceira. Se você tiver 10 fases, 15 fases para passar, você vai fazer esse script dessa forma, como se fosse um videogame. Já está tudo esquematizado para você fazer. Você esquematiza o melhor caminho para você evoluir. Só que muita gente demora a passar da primeira fase. Muita gente demora, às vezes a pessoa passa das fases muito rápido, segunda, terceira fase, entendeu? Eu, por exemplo, eu me considero humildemente, com o estudo que eu tenho, que eu passei de fase muito rápido, vamos dizer assim, certo? Eu consegui passar de fase muito rápido, entender isso muito rápido. Mas não foi à toa, é porque eu já encarnei milhares e milhares e milhares de vezes para entender esse conceito. Eu já saí, já me mostraram que eu já saí da terceira dimensão, só que eu escolhi voltar. Eu escolhi voltar para ajudar o povo daqui. Ai, meu Deus, que merda que eu fiz. Tô brincando, tô zoando. Então, assim, a gente já escolheu, muitos de nós já saiu e já quis voltar. E eu vi isso nitidamente. Então, por isso que ele coloca aqui o script do videogame, ou quando a pessoa fala que isso aqui é um teatro. Existem vários conceitos para se colocar, entendeu? Como ele fala, é uma tela que a gente pode manipular. Vamos lá, vamos pular, senão vai demorar muito. Portanto, pensamentos positivos levam a resultados positivos. Aqui ele está falando da lei da atração, né? Quando você pensa mais positivamente. Isso aqui, ó, tá vendo? Eu não sou perfeito. Eu tenho uma grande dificuldade com isso aqui, para ser sincero. Ainda essas forças negativas dentro do planeta limita tanto a gente que a gente tem dificuldade de entender muitas vezes isso aqui. Pensamentos negativos levam a resultados negativos. A imagem do holograma do planeta Terra, viu que eu acabei de falar do holograma? Muda de acordo com essas instruções. Interessante isso aqui. Às vezes, quando você sai fora do seu script, que você está indo numa fase e você pega o caminho errado, eles têm que realocar você no caminho certo de novo. E aí, meu irmão, para eles colocar, eles vão ter que mudar as linhas de tempo para você, mudar as paralelas, lá na frente fazer com que apareça uma pessoa ou algum evento, coloque você de volta no lugar. Cara, é uma matemática que eles fazem incrível, incrível. Estamos de fato nesta esfera terrestre vivendo uma ilusão, uma percepção de engano. Isso aqui é interessante, é o que eu acabei de falar do holograma. O nosso ego, que quando a gente encarna e recebe o ego, ele foi programado para tirar você disso aqui realmente, mas propositalmente para que você pudesse melhorar. Cara, é magnífico. Ah, mas isso não é justo, como isso eu não concordo. Independente se você concordar ou não, você precisa entender que para você sair daqui, você tem que seguir o script. É como um diálogo que eu acabei de ver, o Dr. Fritz falando. Quem comanda esse mundo é Jesus Cristo, é o Pai. Eu seria burro se eu fosse contra o Pai. Se eu fosse contra a experiência de Cristo. Então, assim, por questão de inteligência, eu vou seguir o rumo, eu vou seguir o script que ele me determinou, entendeu? Porque eu sei que é ele que comanda. Quem vai vencer no final das contas é a luz. Então por que eu vou seguir o negativo? Para pensar nisso, para vocês verem só se vocês não vão ter uma reflexão legal.
E é difícil seguir o bem, infelizmente é difícil nesse planeta aqui, mas o planeta foi criado para isso. Eu vou explicar para vocês numa outra oportunidade. Estamos, de fato, nesta esfera terrestre, vivendo uma ilusão, uma percepção de engano. E agora sabemos manipular o videogame de holograma terrestre para nos dar nosso desejo. Já vivemos muitas vidas humanas e somos maiores e mais grandiosos pela experiência. Sim, a vida é boa e está melhorando, queridos amigos. E tá mesmo. Por mais que pareça que não, mas tá. Queridos irmãos. E, como sabemos agora profundamente em nosso ser, o melhor ainda está por vir. Sim, o melhor ainda está por vir. Somos realmente seres abençoados, eu superior. Essa mensagem foi realmente canalizada de uma primeira via de evolução, dentro do meu conhecimento. Posso estar errado? Posso. Estou fadado a errar. Qualquer um de nós que vem aqui passar a mensagem para vocês está fadado a errar. Você está entendendo? Mas o que eu passo para vocês, como eu já expliquei quando eu tinha o outro canal, eu vivencio o assunto para depois vir aqui e falar. É claro que também, principalmente, né, em primeiro caso, eu não estou sozinho. Alguém está me intuindo a ler essa mensagem e por fato de intuir, o trabalho para eles é menor, partindo de mim e de muitos aí que têm o conhecimento. Por quê? Porque a gente já estudou muito, a gente sabe como funciona. E as pessoas que vão ler essa mensagem já estão preparadas para ouvir isso aqui, para ler essa mensagem. Não é qualquer um que lê, entendeu? Alguns que já, às vezes tem gente que está até preparado, mas lê e não consegue entender e raciocinar. Então é por isso que eu estou aqui, lendo a mensagem e explicando dentro do meu conhecimento, humilde conhecimento humano, dentro do que eu aprendi todos esses anos, como o que essa mensagem está querendo dizer. Você está entendendo? Então essa canalização, para mim, foi verídica. Veio realmente de um reino espiritual, de um reino mais elevado. Quando for de um reino material, eu vou explicar para vocês como é uma mensagem canalizada, vamos supor, ou escrita por um humano, por alguém que tem uma experiência, que tem um pensamento mais superior, mas está explicando dentro da linguagem humana, ou quando essa mensagem, por exemplo, ela foi dada para a gente que já entende das primeiras vias de evolução, do reino realmente espiritual, né? Tem mensagens que são passadas mais para as pessoas que estão mais imersas dentro de um reino material. Então, eles passam a mensagem para as pessoas do reino material para que elas possam ir se acostumando à nova vida espiritual que o planeta está se tornando. Tem gente que nem chega até essa mensagem. E aí desencarna, tem que ir para um outro planeta, experienciar um monte de coisa de novo, praticamente do zero, para que possa chegar até aqui novamente. E isso é um jogo infinito, que vai sempre renovando, outros vão saindo, vai se renovando, o planeta renova, a gente vai e etc. Né? A gente vai se tornando um mestre ascensionado, que mais para frente eu vou explicar para vocês como é um mestre ascensionado também. Claro que para aqueles que não sabem ainda como funciona, como é se tornar um mestre ascensionado e o que é ser um mestre ascensionado. Tá? A fonte está aqui no vídeo, vocês podem estar vendo aí a fonte, né? Quem quiser procurar. É isso, tá bom? Então, até um próximo vídeo, que todos fiquem em paz. Dê um like aí, compartilha. Também se não quiser, não tem problema. As pessoas vão chegando aqui automaticamente. Se você compartilhar, você vai me ajudar e ajudar as outras pessoas, né? A chegarem mais rápido a essa mensagem. Mas se não, elas demoram um pouquinho, mais uma hora elas chegam, tá bom? Fiquem em paz, fiquem à luz. Namastê a todos vocês.